Bom dia, meus irmãos. Esperar aí ver se tem alguém acessando. Bom estar com vocês. Hoje um dia especial. Isaías, Cadinho, bom dia. Igreja Batista Catuaí fazendo 13 anos, hein? Puxa vida, muito legal isso. Larinha. Pastor Marcos entrar aí agora. Uma adolescente, é verdade. Uma adolescente de 13 anos. Nem lembro mais quando eu tinha 13 anos, hein? Pastor Marcos precisa fazer a solicitação ali para poder entrar. Aí. Vamos ver aqui. Ver se dá certo agora. Aí. Agora sim. Oi, gente! Tudo bem aí? Bom dia. Legal. Estamos juntos. Que bom a gente poder... Tá todo mundo ouvindo a gente? Tá todo mundo participando? Como é que estão as coisas aí? Rogério, você está me ouvindo? Tudo certo. Então tá bom. Muito bem. A gente estava conversando aqui antes de você entrar. Hoje uma data especial, né? A igreja fazendo aniversário nesse dia, hoje. E é estranho porque a gente comemorar aniversário distantes uns dos outros, né? São 13 anos e especialmente 2020 a gente comemorar assim. É um pouco frustrante, triste, mas eu creio que mesmo distantes a gente ainda continua conectados, né? A gente continua juntos. Isso é o que importa, isso é o que mais vale para a gente. Lembrando que, embora tenhamos poucas pessoas online, até porque a gente anunciou isso em cima da hora, mas vai ficar gravado, né? O importante é que depois você possa compartilhar isso e fazer chegar nos nossos irmãos um recado para a igreja hoje, né? É isso, pastor Marcos? É isso mesmo, e a gente quer lembrar que hoje à noite a gente tem também um outro momento especial na celebração desse aniversário. Às 19h30, nós vamos estar os dois também juntos, mas o pastor Paulo Borges Júnior vai estar conosco. Então, é muito legal se você que está nos vendo agora ou que vai assistir isso depois, puder anunciar para todo mundo, compartilhar os stories do Instagram ou aquele aviso do WhatsApp. Se você não recebeu, a gente manda para você, mas seria bom que a gente tivesse bastante gente ouvindo a palavra do pastor Paulo Borges. Se você quiser lembrar ou reconhecer o pastor, você entra no nosso YouTube, tem lá os vídeos do ano passado, é só classificar por preferência e você vai ver que são os vídeos mais assistidos da Catuaí, são os do Paulo Júnior no ano passado. Entra lá e vê o que ele falou e participa com a gente, então, às 19h30, tá bom? Vai ser direto pelo YouTube, tá? São os vídeos mais vistos, né?
São os vídeos mais vistos da Catuaí, são o do Paulo Júnior no aniversário de 12 anos. Tô chocado. Tô chocado, ora. O homem tem como é que fala? Audiência cativa. Hã? Deixa Deus ministrar no seu coração. Vai lá. É muito bom. É muito bom ouvir o Paulo Borges. Ele tem esses jargões aí, mas o que a vivência, né, a experiência que ele tem. Rogério, olha o curioso aqui, ó. Nós estamos ao vivo aqui na internet, tá? Esse cara é meio mascarado, viu? Tem um cara mascarado aqui com a gente. Amém, queridos. Eu tenho um devocional para a gente fazer aqui, refletir um pouco sobre isso. Depois o Marcos tem uma palavra também para a igreja. E para a gente iniciar esse dia de festividades, né, se aqui a gente pode chamar assim, do aniversário da nossa igreja. O devocional que eu quero compartilhar está lá em Marcos capítulo 4. Eu achei que esse texto que eu quero ler aqui é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Afinal de contas, eu estava relembrando os aniversários anteriores da igreja e com um pouco de saudade, né, daquele bolo que a gente comia, daquelas reuniões de sábado e domingo, né, onde a gente trouxe tanta gente legal para participar com a gente desse momento, né, e esse ano está sendo diferente. Mas amém por isso. Porque eu creio que em tudo isso Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer trabalhar em nosso coração algumas questões, e isso a gente precisa olhar com bons olhos, né? E eu acho que esse texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, é muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo, né? Eu queria ler, então agora, junto com você. E começa assim o texto. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente está vivendo um tempo muito difícil na nossa vida, não só na vida da igreja, né? Mas a humanidade passa por um momento muito difícil, muito estranho, e que não há precedentes, né? A gente tem andado pelas ruas e a gente vê as pessoas assustadas, a gente vê as pessoas acuadas por conta de algo que a gente de fato não conhece. E por mais que a gente tente pesquisar e ficar atento às notícias que a gente ouve na TV e lê artigos da OMS, do Ministério de Saúde, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo que negócio é esse que nos afeta, né? Então a gente sente como se a gente estivesse no meio de uma tempestade de verdade, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vê gente perdendo emprego ao nosso redor. A gente vê cada vez mais aumentando o número de pessoas moradoras de rua na cidade. Eu nunca vi tantos pedintes no semáforo da nossa cidade como tem agora. E isso gera uma instabilidade emocional, gera uma instabilidade geral nas pessoas, que me traz uma certa preocupação, porque a partir de agora não é só o vírus, né? Há uma série de outros fatores que acaba afetando a nossa vida. Porque, como eu disse,
a gente vive no meio de uma grande tempestade. Então, para mim, esse texto tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Então, a gente vê aqui nesse cenário, Jesus entrando no barco com seus discípulos, e no meio do caminho uma tempestade se levanta, e um forte vento começa a fazer com que as ondas batam nesse barco, e a água começa a entrar dentro desse barco, e aqueles discípulos, que alguns deles eram pescadores experientes e provavelmente já tinham passado por algumas tempestades, se veem numa situação em que acham que vão morrer, né? E a preocupação é tão grande, o desespero é tão grande, que eles vão lá e acordam Jesus dizendo, e eles começam a clamar, mestre, olha, a gente vai morrer. O senhor não está se importando com isso? O senhor não está vendo que a gente está no meio de uma tempestade e que o barco vai afundar? Então eu fico me colocando no lugar desses discípulos, nessa angústia, nesse desespero, de achar que tudo está se perdendo, que o barco vai afundar e de repente a gente encontra o mestre ali tranquilo, né? E aí ele levanta, ele com as suas palavras manda que o vento pare, que o mar se aquete, e aí ele vira para os discípulos e diz assim, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Talvez a nossa pergunta para Jesus hoje é essa. Senhor, o senhor não se importa? E aí ele olha para a gente, e eu posso imaginar Jesus nessa hora, olhando para eles com muito amor, com muita ternura, dizendo assim, por que você está com medo, hein? Por que você não tem fé ainda? Então, alguns aspectos desse texto me chamam muita atenção. O primeiro deles, por que a gente não deve ter medo e por que a gente tem que ter fé? O primeiro deles, a gente encontra ali, já logo no início, diz aqui, Jesus disse, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João, é Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado do mar. Se Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado do mar, é porque eles iriam passar pelo mar e chegar do outro lado. Fato. A tempestade não pega Jesus de surpresa. As ondas altas e fortes não pegaram Jesus de surpresa, porque ele sabia que essa tempestade iria acontecer no meio do caminho, e essa tempestade seria necessária para forjar a fé desses homens. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se Jesus disse, ele cumpre. Ele faz. E não tem nada que aconteça no meio do caminho que pegue Jesus de surpresa ou surpreenda Jesus. Isso não vai acontecer. Isso não aconteceu aqui e não vai acontecer. Então, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é de que nada do que está acontecendo no mundo hoje pegou Deus de surpresa. Absolutamente nada. Então a palavra dele para mim e para você hoje é para que a gente entenda isso. Não tenha medo. Tenha fé. A segunda coisa que a gente percebe aqui, e serve para que a gente construa esse sentimento de paz e tranquilidade, é que, diz o texto aqui no verso 26, com ele a bordo partiram. Jesus estava no barco. E Jesus está no mesmo barco que você. Isso é fato. Então, se Jesus está no barco, por que eu tenho que ter medo? Se ele é poderoso e nada o pega de surpresa, se nada o surpreende, e ele está no mesmo barco que eu e que você, e aí entra uma pergunta, será que você tem essa convicção de que Jesus está no seu barco? Ou melhor, você tem a convicção de que você
está no mesmo barco que Jesus, isso faz toda a diferença. Porque você só está no mesmo barco que Jesus quando você entende, compreende e crê em seu coração de que Ele é seu Senhor. E para onde Ele for, você vai. Começa por aí. Para que eu não tenha medo e para que eu tenha fé, eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor. Então, talvez se você está me ouvindo aqui agora, não tenha essa certeza, eu quero te convidar a pedir para o Senhor, Senhor, não peça assim, entra no meu barco, porque o nosso barco é furado, tá? Mas, Deus, deixa eu entrar no seu barco, porque no seu barco eu tenho certeza que vai chegar do outro lado, porque o Senhor está nele. E nada, nem ninguém pode te pegar de surpresa. Então, em nome de Jesus, compreenda isso de uma vez por todas. Que aquele que até o mar e o vento obedece está no barco. E se você está no mesmo barco que ele, essa tempestade não vai te afetar. Em nome de Jesus, compreenda isso. E aí no final do verso 38, a gente vê esses discípulos desesperados e talvez a gente se identifique com eles por causa do momento que a gente vive, dizendo, Senhor, não se importa. Mas Jesus, ele não dorme, não descansa. Então ele se levanta e faz com que tudo fique calmo, tudo fique sereno, tudo fique tranquilo. Porque ao som da sua voz, o vento, a tempestade, corona, o que for, se submete. Que em nome de Jesus a gente compreenda isso como igreja do Senhor. Aí falando para a nossa igreja, Batista Catuaí, adolescente, 13 anos. Entenda isso, de que a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, precisa confiar nesse Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, entenda isso. Por que você está com medo? Por que você ainda não tem fé? Creia nesse Jesus que é poderoso e está no barco com a gente. Amém? Marcos, tem alguma palavra? Obrigado, Rogério. E essa palavra que vem ao encontro daquilo que a gente está pensando. Muito obrigado aí por trazer essa reflexão para a gente. Amém. Essa live que a gente está fazendo é uma live surpresa mesmo, tem algumas pessoas perguntando, mas é de manhã ou é à noite? À noite tem algo especial que a gente estava preparando. Hã? Essa é bônus. Essa daqui é bônus, e é assim, foi de sopetão mesmo, tivemos uma ideia e resolvemos falar, especialmente e particularmente com a igreja por causa do seu aniversário. Mas isso aqui também é resultado de algumas coisas que eu, o Rogério e alguns outros temos pensado, refletido e conversado sobre o momento que a nossa igreja, a Igreja Batista Catuaí, está vivendo. O Rogério trouxe essa devocional e ela cai direitinho com aquilo que a gente está pensando com esse nosso momento. E eu quero trazer para vocês algumas reflexões que nós temos feito, alguns pensamentos, algumas coisas que estão aqui rondando as nossas cabeças, as nossas ideias, o que é que nós estamos passando. No final das contas, o que nós temos a ver com isso tudo que está acontecendo conosco? E muitos sabem que eu gosto bastante de história, né? Então eu eu sou curioso, eu fui perguntar para o Google se isso daqui é a primeira vez. Como é que isso funciona? E eu descobri algumas coisas interessantes sobre esse negócio de pandemia, de epidemias, até mesmo de a gente estar aí, ficar juntos, né?
e fechados em casa. E eu quero trazer alguns destaques para vocês, algumas ideias que estão aí na internet. Depois, se quiser, a gente manda informações. Mas eu queria discutir com vocês o que isso tem a ver conosco hoje. Aniversário da igreja, 13 anos de idade, 13 anos de vida desta comunidade. O que é que Deus está falando conosco hoje? Bom, para começar, eu descobri, e eu só estou destacando alguma coisa aqui do final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX até agora. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, em 1889, aconteceu a gripe russa, que, apesar desse nome, não nasceu na Rússia, mas ela atacou principalmente a Europa Oriental, e chegou até aqui no Brasil. Marcos, tá falhando. Como é que é? Está falhando? Mas como é que a gente pode resolver isso, meu povo? Tem uma abelha aqui querendo me atacar. Sobe para o andar de cima aqui, que eu acho que fica melhor a internet. A gente está no mesmo prédio, tá, gente? Então, respeitando a distância de 1,5 m, a gente ficou 10,5 metros de distância um do outro, para ficar melhor. Agora parece que... Tá me ouvindo melhor agora? Só que a imagem... Então, eu estou na sala... porrada. É mesmo? Eu estou me vendo tão bem. Vamos lá. Olha lá. Aí agora, vocês estão... Tá todo mundo junto aí? Dá um joinha. Quem está perto tem que estar acompanhando aí. Porque eu estou numa sala, o Rogério está em outra, e a gente está se ouvindo, mas não está se vendo, para poder respeitar tudo e fazer essa live direitinho com vocês. Mas eu queria que tivesse tudo ok. Como é que estão as coisas? Imagem ruim. Agora você inverteu a câmera. Então, só eu estou apertando os botões aqui. Eu saí do Wi-Fi já. Wi-Fi, ligar a sua internet. Então, já saí do Wi-Fi. Então... Estou no meu... Como é que tá as coisas? Agora tá beleza. Tá beleza? Então deixa eu continuar aqui minha historinha. Então a gripe russa em 1889, que chegou até o Brasil, chegou em Salvador, chegou no Rio de Janeiro, e é engraçado que hoje a gente diz que o coronavírus viaja de avião, e naquele tempo viajava de navio, e o vírus chegou até aqui. Mas depois, em 1918, então 1918 é final da Primeira Guerra, surgiu a gripe espanhola. É engraçado que esses nomes, né? Porque também não nasceu na Espanha, não. Mas ela espalhou por todo o mundo. Estima-se que 50% da população mundial foi contaminada. E 40 milhões de pessoas morreram naquela época. A gripe espanhola, então, foi a pior pandemia da história. Agora, eu quero só fazer um destaque aqui. 40 milhões de pessoas morreram, quando a população mundial era estimada em 1 bilhão e 700 milhões. Guarda esse número que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em 1957, surgiu na China a gripe asiática, que se alastrou em pouco tempo para a Austrália, a Índia, a Europa, a África e os Estados Unidos. E alcançou isso tudo em menos de 10 meses. E a mortalidade, ela variou bastante de lugar para lugar, mas em alguns pontos chegou até a 80% dos infectados chegaram a morrer. Depois nós tivemos, em 1968, eu já estava nascido nessa época, olha só. Surgiu também na Ásia
a gripe chamada gripe de Hong Kong. E ela infectou 500 mil pessoas só nesse lugar, em Hong Kong, causando principalmente um grande impacto na guerra do Vietnã, porque ela foi levada para os Estados Unidos com os soldados que voltavam lá do Vietnã e ela alcançou o mundo inteiro. E agora nós temos em 2019 uma gripe chamada coronavírus se espalhando rapidamente pelo mundo todo. E embora ela tenha uma baixa taxa de letalidade ou de mortalidade de 3 a 4%, na maioria de idosos ou pessoas com problemas respiratórios e baixa imunidade, a taxa de infecção é muito alta. Então, só para você ter uma ideia, os números de domingo, né, eu não peguei de ontem, mas os números de domingo diziam que o Brasil, só o Brasil, tem 363 mil casos confirmados e mais de 22 mil pessoas morreram por causa da enfermidade. Esses são os números oficiais. A gente pode discutir um monte de coisas sobre esses números. Mas só para acrescentar, no mundo todo, naqueles mesmos relatórios, 5 milhões e 400 mil pessoas foram confirmadas com o Covid. E 345 mil pessoas já morreram por causa desse vírus. Agora, a pergunta que fica, então, é como é que nós podemos responder a essa pandemia? O que isso tem a ver conosco? Os números podem ser analisados de diversas formas. Você pode chegar à conclusão que 22 mil pessoas, numa população do Brasil, que é estimada em 209 milhões de pessoas, é quase nada. Mas se você olhar para uma pessoa que morreu, aquilo é 100%. 345 mil pessoas mortas no mundo todo, numa população hoje que beira os 8 bilhões de pessoas, é quase nada. Mas quando alguém ligado a você é infectado ou morre, essa pessoa está 100% pega por essa situação. Agora, é interessante que mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha nesses surtos pandêmicos é o comportamento da humanidade, das pessoas, com relação a essas enfermidades. E um primeiro ponto que a gente precisa perceber é que o medo da população nos leva a tomar ou fazer coisas que nem sempre são reais ou têm a ver especificamente com a doença. É interessante, por exemplo, foi durante a peste negra ou a peste bubônica, né, que não tinha nada a ver com vírus, era transmitido pelo piolho do rato, que surgiu pela primeira vez na história moderna o conceito de quarentena. E eles tiraram essa ideia de quarentena lá em Veneza da Bíblia, do Velho Testamento, quando a lepra, a hanseníase, levava as pessoas a serem expulsas da convivência geral. Interessante. Agora, uma outra herança que estes surtos antigos de pandemia trazem para nós, e que não é uma herança positiva, é o fato de que o medo e a falta de conhecimento levam as pessoas a se apegarem a crendices populares e a informações falsas. Né? Você não vai ser curado do Covid tomando vinagre. Mas tem gente que divulga isso. E hoje é muito comum a gente ouvir as coisas mais
estranhas. Sim, as recomendações de isolamento, em maiores ou menores graus, dos cuidados com a higiene pessoal, são, na verdade, o primeiro passo e o passo mais óbvio que nós temos para evitar a proliferação da enfermidade. Mas mesmo com as diferenças biológicas, sociais, no tempo, na geografia, as pandemias têm algumas coisas em comum. Elas trazem um caos social, mudanças de comportamento e uma disseminação grande de informações falsas. Quer ver? Eu peguei um texto de uma pessoa que se diz chefe da Clínica de Doenças Infecciosas na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Não sei se é verdade ou não, mas o texto traz algumas afirmações bastante interessantes. Ele pontua 17 afirmações, e eu destaquei algumas aqui só para chamar a atenção nossa com relação a isso que está acontecendo e como é que nós estamos reagindo a isso tudo. Ele diz assim: talvez nós tenhamos que morar com o Covid-19 por meses ou anos. Nós não podemos negar ou entrar em pânico. Nós não podemos tornar as nossas vidas inúteis. Nós precisamos aprender a conviver com este fato. Aí ele fala uma outra coisa bastante interessante. O Covid-19 não é uma infecção alimentar. Ele está associado às gotas de infecção, que são transmitidas como a gripe, por uma secreção que sai de um corpo infectado para outro. Não existe risco em que ele vai ser transmitido através dos alimentos. Agora, e o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que se você não tem ninguém com Covid-19 na sua casa, você não precisa ficar desesperado, limpando tudo, como se fosse o vírus estivesse no ar. Não. Se você está em casa, você não precisa ficar trocando de roupa e tomando banho todo o tempo. Aliás, você pode fazer isso, mas não é isso que vai fazer você disseminar ou não o vírus. Limpeza, higiene é uma virtude, é algo necessário, mas a paranoia não é. O vírus não está no ar, ele não fica voando por aí. Ele não é esses mosquitinhos que estão aqui me atrapalhando. Não, ele é uma infecção respiratória que requer contato próximo. Por isso o uso da máscara, para evitar essa infecção. Então, eu quero dizer uma outra coisa que ele diz aqui que é interessante. A Covid-19 é um vírus, tá? Não é uma bactéria. Então você não precisa comprar e lavar a mão com sabão antibacteriano. Você está vendo essa abelha? Ele apareceu bem na frente da câmera. Então, o sabão normal já é suficiente. Você não precisa ficar preocupado com produtos antibacterianos. O Covid-19 é um vírus, não é uma bactéria. E por último, eu queria dizer uma coisa para vocês. Usar máscara por longos períodos interfere na sua respiração e até mesmo na quantidade de oxigênio que você inspira. Então, use máscara quando você estiver no meio de outras pessoas. Não precisa ficar em casa de máscara. O vírus não está aí no ar. Tá? Agora, isso tudo nos faz pensar, e eu gostei do que o Rogério estava trazendo para nós. É uma pergunta, é uma questão muito importante. O Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Aliás, pelo contrário. Às vezes eu fico pensando que Deus está por trás disso tudo.
Mesmo quando o diabo tem que fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão para Deus, né? Só que este vírus está nos trazendo algumas coisas positivas. E é lógico que a gente não está falando dos resultados humanos, está falando daquilo que Deus pode fazer através da reação, da maneira como nós reagimos. Pensa comigo. Esse vírus está sendo responsável por fazer separação entre joio e trigo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, que é nesta hora que aquela fé que o Rogério estava citando no texto realmente faz diferença. As pessoas que estão conectadas com Deus enfrentam todo esta situação de uma maneira. Aquelas que ainda precisam estar conectadas e não estão olhando para Deus nesse momento, reagem de uma maneira diferente. E agora nós, como igreja, podemos então entender quem realmente é um seguidor de Jesus Cristo, quem é um discípulo de Jesus, ou quem é simplesmente um simpatizante, um frequentador, aquele que acha bonito, mas quando a fé é provada, ele afunda. Deus está nos dando uma oportunidade de olhar e ver o que Ele está fazendo ao nosso redor. A pergunta aqui é, como é que nós reagimos? Nós estamos, muitas vezes, presos dentro de casa, sem fazer aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, sem a agitação do dia a dia. E nós estamos perguntando para Deus, por que, Deus, o Senhor deixou que isso acontecesse? Quando é que isto vai acabar? Quando é que nós vamos poder voltar à nossa vida normal? E enquanto isso, pessoas estão passando por problemas, às vezes, que não estavam preparados. Quando é que nós imaginaríamos, no final do ano passado, na festa do final de ano, com a sua família, que hoje, dia 26 de maio, nós estaríamos enfrentando uma quarentena, uma pandemia, com medo de pegar uma doença? Eu fico bravo com essa ênfase que os meios de comunicação estão dando para o Covid-19. Eu quero saber se daqui a alguns meses, quando as curvas começarem a descer, se a televisão, a internet, os jornais vão fazer o mesmo acompanhamento com as outras questões que hoje estão sendo deixadas de lado. Eu quero saber se a televisão e os jornais vão falar da quantidade de pessoas que morrem por causa do consumo elevado das bebidas alcoólicas. Eu li outro dia no jornal, na televisão, que o número de pessoas que está buscando bebidas alcoólicas, fuga, na pornografia, aumentou estratosfericamente, se é que existe essa palavra. E daqui a alguns meses nós vamos falar de quantas pessoas estão morrendo por causa do fumo, por causa das drogas, por causa dos problemas emocionais e problemas mentais que estão sendo causados agora. Problemas de relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre patrões e empregados. Isso vai deixar algo na história que nós precisaremos tratar. Ou precisamos tratar agora.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está confinado dentro de casa. Isso faz com que você tenha, talvez, em alguns casos, algumas reuniões de trabalho virtuais. Tem alguns que nem isso estão podendo fazer. Conheço pessoas aqui da nossa igreja que trabalhavam com fornecimento de serviços para eventos. Não tem evento, não tem serviço, não tem renda. Não vende nem um docinho. Pessoas que trabalhavam em hotéis ou em outros lugares e que simplesmente estão em casa, desempregados. Mas você talvez tenha aí a oportunidade de ainda manter o seu emprego. Eu vejo minha esposa gastando mais tempo dando aulas agora do que gastava com as aulas presenciais. Mas existem pessoas que estão fazendo vendas, estão fazendo encontros, reuniões de negócios em casa. Então você não gasta mais o tempo no trânsito, você não gasta mais tempo na fila do banco, você não gasta mais tempo em outras coisas que faziam você perder tempo. A pergunta que eu tenho para você é: o que é que você está fazendo com esse tempo extra? Você está vendo televisão? Netflix, que seja? Ou está enchendo a sua cabeça com notícias que só estragam o nosso humor e que muitas vezes são falsas ou erradamente interpretadas? Semana passada eu li um artigo de uma companhia de notícias aí na internet e tinha a manchete. A manchete é assim: Brasil dobra a velocidade de infecção. Agora nós estamos aumentando mais rapidamente o número de infectados. Era a manchete. Aí você vai ler o texto, você descobre que, na verdade, o que está acontecendo, ou o que o texto estava dizendo, é que o número de testes, o resultado do teste estava saindo mais rápido. E, por isso, a comunicação das infecções estava sendo mais rápida. Mas, no mesmo texto, estava escrito que o alcance ou a abrangência da infecção, aqui no Brasil, tinha sido cortada pela metade. No início da pandemia, uma pessoa infectada tinha a possibilidade de alcançar 3,5 pessoas. Hoje, ou pelo menos na época que aquele artigo foi escrito, semana passada, cada pessoa tinha a possibilidade de infectar 1,3 pessoas. Só que a manchete, se você só lê a manchete, pronto. Agora vai pegar todo mundo. Agora eu estou infectado. Já estou me sentindo infectado. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós lemos, com as informações que nós recebemos. Mas eu quero continuar na minha pergunta para você. O que é que você está fazendo com este tempo, com esta oportunidade que você está tendo e que eu acho que é Deus que está dando para você? Porque a pergunta correta não é quando é que isso vai acabar. Por que Deus deixou isso acontecer? A pergunta correta que nós, como igreja cristã, discípulos de Jesus, e especialmente Igreja Batista Catuaí, deve fazer é: o que é que Deus quer de mim neste momento, aqui, no meio da tempestade, no meio da pandemia? Porque se Deus não foi pego de surpresa, isso já estava no plano. Se estava no plano, tem algum propósito. E se tem algum propósito, eu tenho que saber qual é. Porque Deus quer que eu, cristão, filho de Deus, que tem Deus como o seu guia, o seu protetor,
seja usado, Ele quer que eu seja usado no meio da tempestade. O que é que você está fazendo? Como é que você está respondendo a esse chamado de Deus? Você tem mais tempo? O que você está fazendo com esse tempo? Eu queria perguntar para você, será que você está orando mais? Será que você está lendo a Bíblia mais do que você fazia quando dizia não tenho tempo? Pois agora você tem. Aí dentro de casa. Você está chamando as pessoas que estão junto com você na sua casa? Vamos ler aqui um trecho bíblico. Deus quer falar com você. E Ele quer que você saiba que Ele está presente. Que o medo não é uma opção. Mas para isso, você tem que gastar o seu tempo fazendo as coisas que Ele quer que você faça. A segunda pergunta, ou a segunda resposta que nós temos que dar para essa pergunta, o que é que Deus quer de nós? Eu tenho para você. Você está fazendo contato com as pessoas da sua igreja, com a sua família cristã, perguntando para eles assim, escuta, como é que você está? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Agora é a hora. Nós somos família e nós precisamos cuidar uns dos outros. Ou você está querendo ligar para mim, ou mandar um recadinho para mim, ou para o pastor Rogério, perguntando se a gente já ligou para tal pessoa. Porque algumas pessoas têm feito isso. A vontade que eu tenho, eu vou dizer para você que eu não faço isso. Mas a vontade que eu tenho é dizer, não, eu não liguei, e você já ligou? Porque nós somos família. E nós temos a oportunidade agora de ajudarmos, de estarmos juntos uns com os outros. Como diz lá Hebreus. Encorajando, animando uns aos outros. Principalmente neste momento. Eu podia estar aqui simplesmente fazendo, dizendo para você, tenha ânimo, não tenha medo, Deus está com você no barco. E é verdade. Mas eu quero dizer para você, você também precisa fazer isso com outros. Deus está olhando para nós e dizendo, cadê a igreja? Cadê a minha igreja? Será que a minha igreja está simplesmente preocupada com a economia? Em falar mal ou bem do governo? Não. Deus quer que você olhe para o que Ele está fazendo. Por isso, a terceira e talvez mais importante resposta que nós precisamos, como igreja, dar neste momento, é que Deus está nos dando uma das maiores oportunidades da história para dizer para as pessoas ao nosso redor que só Jesus Cristo salva. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você seja instrumento, seja a ferramenta que ele tem para dizer para o mundo. Não é o Covid que vai acabar com o mundo. É o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. Não é um vírus, não é de um vírus que nós temos que nos livrar. É da morte eterna. E você tem a resposta. Você já parou para falar com alguém do seu lado? Talvez um vizinho ou alguém que você encontrou ali no mercado quando você foi. Deus está esperando que nós respondamos, nós, igreja, dele, respondamos para ele e para o mundo com a verdade do Evangelho. As conversas sobre Ministério de Saúde, Ministério de Economia, gravação de reunião do presidente, elas são argumentos, são ganchos para nós chegarmos no que realmente importa.
Só Jesus Cristo salva. Ele não nos salva do Covid apenas. Aliás, para isso aí, para Deus, Deus faz assim, o vírus morreu. A grande questão é que nós, como igreja, precisamos responder para Deus a oportunidade que Ele está nos dando de sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. Para que mostremos ao mundo as maravilhas do nosso Deus. Em vez de você ficar parado, com medo, você tem que levantar a cabeça e sair para frente, ir para frente dizendo, só Jesus Cristo vai nos salvar. Não é o governo, não é a saúde, não é a ciência, é Jesus Cristo. Que oportunidade nós temos neste momento? E eu quero pensar que quando eu chegar no céu e encontrar Paulo, encontrar João, encontrar os pais da igreja, encontrar Billy Graham, encontrar Paulo Solonca, encontrar Ari Veloso, e eles vão me perguntar, e aí, Marcos, como é que foi a Igreja Catuaí em 2020? Naquela oportunidade, naquela tempestade enorme que Deus nos deu para vocês, para que vocês estivessem mostrando ao mundo quem era Jesus Cristo. O que aconteceu? Conta para mim. Eu quero poder dizer que nós respondemos adequadamente à oportunidade que Deus nos deu. E não ficamos simplesmente com medo das notícias. Será que vai ter impeachment? Eu sei lá se vai ter impeachment. Mas eu quero saber se pessoas estão indo para o céu. 345 mil pessoas morreram. Será que elas foram para o céu? Será que nós, como igreja, estamos fazendo o nosso papel? O Covid está aí, está aqui. Sabe para quê? Para nos dizer, acorda, igreja. Presta atenção no que Deus está fazendo ao seu redor. E para de choramingar. Igreja de Jesus Cristo, reunida ou não, ao vivo, acorda. Porque essa é a hora. É para isso que nós estamos aqui. E é muito interessante, porque se o Covid me pegar e eu morrer, eu vou dizer para vocês, estou no céu, graças a Deus. Mas eu quero encontrar lá as pessoas que passaram por mim e Jesus Cristo disse, fala ali, ó, é aquele ali. E quando ele disser, será que cai ou não cai o presidente? Eu vou dizer, se ele cai ou não cai, eu não sei. Mas que Deus está no controle, está. É hora de nós olharmos para frente e começarmos a pensar como verdadeiros cristãos. Como verdadeiros seguidores de Jesus. Porque o objetivo da nossa vida aqui é esse, é fazer discípulos, é proclamar o Evangelho, seja com Covid, com Covid-19, com Covid-20 ou com Covid-50. As pandemias, elas existem desde que o mundo é mundo. Os vírus estão rodando por aí em todo o tempo. Mas a resposta para a maior necessidade do indivíduo e da humanidade é uma só. O que vai matar não é o Covid, é o pecado. Por isso nós precisamos apresentar Jesus Cristo e usarmos esta oportunidade. Esse é o recado que eu tinha para você hoje, dia do aniversário da igreja. A Igreja Batista Catuaí está fazendo seus 13 anos. E é hora de nós deixarmos de ser crianças. Assim como o Paulo Júnior falou ano passado. Porque criança, quando não tem leite, chora.
Quando as coisas não estão bem, ela chora. Nós não somos mais crianças. Já está na hora de nós levantarmos, sairmos da cama e mostrarmos para o mundo quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Senhor. Essa palavra estava aqui no meu coração e por isso que nós tivemos esse negócio de repente para falar, né, Rogério? Mas eu queria que você estivesse atento. O que é que Deus quer fazer? Assim como essa abelhinha que está aqui me perseguindo, eu queria que você estivesse aqui comigo. Essa palavra aqui vai ficar gravada no nosso YouTube e você pode passar para quem você quiser. Mas a grande questão é a resposta, a reação que nós vamos dar. Não à pandemia, mas à oportunidade que Deus está nos dando de sermos igreja, verdadeira igreja de Jesus Cristo. Eu quero orar para encerrar esse tempo e quero pedir que você anuncie para todo mundo que hoje às 19h30 nós vamos estar juntos novamente celebrando o nosso aniversário junto com o Paulo Júnior. Esteja atento e faça propaganda para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus naquela hora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, é com o coração aflito, mas também atento, que eu quero falar agora em nome de toda a Igreja Catuaí. Nós queremos, Pai, ser usados por Ti neste momento. Nós queremos ser instrumentos da Tua graça, aonde estiver, porque o Senhor está nos dando oportunidade extraordinária de mostrarmos ao mundo quem realmente é o Deus a quem seguimos. E nós te pedimos, Pai, que não nos deixe escapar, não deixe que nós deixemos escapar esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Usa-nos e faz de nós teus instrumentos. Que a tua igreja possa ser abençoada e possa ser. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos sendo agora a tua bandeira neste lugar. Muito obrigado, Pai, porque estamos celebrando este aniversário. Mas nós te pedimos, Pai, que nós nunca esqueçamos da razão porque o Senhor nos uniu e nos trouxe até aqui. Fica conosco, Pai, nos abençoa, mas também nos usa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rogério, Deus abençoe, muito obrigado aí pela sua ajuda. Amém. Que Deus esteja conosco, tá bom? Só para lembrar, então, se vê... que essa nossa live vai ficar salva no IGTV do Instagram e depois também, contando com a ajuda do Rodrigo, aí vai para o YouTube. Então, se você quiser assistir de novo depois, na íntegra, eu sei que tem algumas pessoas que entraram já a coisa andando, né? Pode assistir do início depois. Deus abençoe você. Feliz aniversário, Batista Catuaí. Um abraço. Tchau, gente.